Meu nome é Jorge Darzi, eu presido o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, completando este ano 89 anos. É muita estrada na representação dos médicos brasileiros, porque já estivemos durante um período representando os médicos de todo o país, mas agora o sindicato está restrito à representação dos médicos do Rio de Janeiro. Eu estou hoje aqui para denunciar o desmonte da saúde no país, em especial no Rio de Janeiro, que vem sofrendo por parte dos governos, principalmente em relação aos últimos anos, e mais enfaticamente a partir de 2015, mas essa crise continua durante o ano de 2016. O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou o corte de milhões do orçamento da saúde, ao mesmo tempo em que as unidades da rede pública estão à míngua. O caso do Hospital Pedro Ernesto é emblemático, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, o hospital paralisou as suas atividades durante um período e agora retornou às suas atividades com muita dificuldade, porque ainda permanecem as razões da crise, que levou, inclusive, a uma redução significativa da quantidade de leitos existentes no hospital. O hospital tem capacidade para 500 leitos, mas, na verdade, hoje a gente só tem condições de atender 170 leitos. No ano em que o Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos, o governo comete, assim, não a primeira, mas a pior covardia contra a saúde pública, contra o SUS, contra a população usuária desse sistema. O nosso sindicato luta contra esse desmonte. O gabinete de crise do qual o sindicato faz parte, junto com os Ministérios Público, Federal e Estadual, as Defensorias Públicas da União Estadual, obteve uma decisão judicial determinando que o governador complete o orçamento da saúde de 2015 em 12% do orçamento geral do Estado. No tocante à questão orçamentária, é preciso lembrar o seguinte: o governador não pode descumprir a Constituição. Quando o governador descumpre a Constituição, isso se chama crime de responsabilidade. Responsável pela maior rede pública de saúde do país, a cidade do Rio de Janeiro irá receber durante as Olimpíadas milhares de turistas nacionais e estrangeiros, a quem as autoridades têm o dever de oferecer uma rede de atendimento que efetivamente funcione e que possua estrutura mínima necessária para salvar vidas. É notório que as unidades públicas de saúde estão em completo abandono, conforme temos denunciado sistematicamente, e os meios de comunicação também têm divulgado amplamente as nossas denúncias. Faltam medicamentos e materiais básicos, prédios estão caindo aos pedaços, os salários dos servidores estatutários são vexatórios, a gestão das unidades vem sendo dia após dia transferidas para as organizações sociais, instituições privadas que sugam milhões dos cofres públicos com total liberdade e sem qualquer controle. Ainda assim, os médicos continuam cumprindo o seu papel, o seu dever ético, mesmo sem possuir condições mínimas de trabalho e sendo responsabilizados por todas as consequências geradas pelo mau funcionamento da rede, os nossos colegas mantêm-se éticos no exercício profissional e fazem pelos seus pacientes tudo o que é possível em meio ao caos que se instalou dentro das unidades públicas do Rio de Janeiro. Estão exercendo uma medicina de guerra. Sabe o que é guerra? Estão exercendo uma medicina de guerra, como se nós estivéssemos em barracas improvisadas. Não possuem estrutura para oferecer nada além do seu conhecimento e da sua improvisação gerada a cada dia. Sofrem, mas denunciam o genocídio, imposto pela ambição e pelo descaso das autoridades, um crime de lesa humanidade. Enquanto isso, vemos corruptos e corruptores instalados no governo há décadas. Mas, felizmente, o Ministério Público, a polícia, a justiça estão conseguindo, ainda que lentamente, alcançar parte deles. Precisamos trabalhar em conjunto com a união de todas as entidades médicas, da sociedade civil organizada, de todos os médicos, da população, para mudar radicalmente esse quadro, cortando o mal pela raiz.
Cobramos dos governos o cumprimento de sua responsabilidade constitucional, que é garantir a saúde de qualidade à população, e da justiça penalizar os governantes pela entrega da atividade fim à iniciativa privada. Os médicos não vão se calar, não vamos nos calar. Nós vamos continuar denunciando, ainda que penalizados, com o congelamento dos nossos salários e perseguidos pelas chefias dentro das unidades públicas de saúde. Lutamos sem trégua, porque não podemos e não queremos assistir passivamente ao recrudescimento de uma crise que imaginávamos já ter chegado ao seu ponto maior. E o pior de tudo isso é que o corte dos recursos orçamentários impede que a saúde pública saia do caos. Diante deste quadro, eu denuncio aqui os nossos governantes pela covarde destruição da rede pública de saúde do Rio de Janeiro e os crimes que são cometidos diariamente contra a população. Convoco todos os médicos e essa mesma população para a luta, para mudar essa realidade.